Paz, meus irmãos. Amém. Nós vamos iniciar então esse livro, Profeta Maior, todos estão com eles. E esse livro, essa primeira unidade, ela divide em 5 capítulos e vai falar sobre o profeta Isaías. Como o pastor Fernando comentou, algumas coisas ela vai se repetir. E uma coisa que nós precisamos ter noção, que é muito importante para nós entendermos melhor o livro, é saberem quem trabalhou em qual região. Nós sabemos que o reino foi dividido em 2 partes, 2 regiões, correto? E Isaías, que é o primeiro tema do tópico do livro, ele profetizou no onde? No norte ou no sul? Ou no ambas? A parte. Isso que nós temos que entender. Então vamos lá, enquanto Isaías e Miqueias profetizaram para o reino do sul, ele também profetizou para o norte, mas em outra situação. No reino do norte nós vamos encontrar Amós e Oséias, que profetizaram para outra parte. Isso aí a gente tem que ter essa noção, que isso é muito bom para nós entendermos. A questão é que Isaías, ele profetizou também para os 2 reinos, mas no sentido da salvação. Aí entra a profecia dele. No versículo 1 do livro de Isaías, ele já traz mais ou menos aqui uma ideia da visão que ele teve e quem eram os reis que tinham naquela época, que ele fala a visão no versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Eu vou lendo aqui para ser mais rápido. A visão de Isaías, filho de Amós. Esse Amós não é o mesmo do livro da Bíblia, esse Amós é com Z, o outro, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Então, praticamente aí, ele teve mais ou menos aproximadamente uns 60 anos. Traz a tradução que a primeira frase do versículo, que é a visão de Isaías, vem o nome do livro de Isaías. O nome Isaías significa Deus é salvação, ou a salvação vem do Senhor, ou também o Senhor é auxílio. Essas são as 3 versões aí mais usadas para o nome dele. O autor é Isaías, uma pequena porcentagem acredita que não seja ele, mas isso não vem ao mérito. E a data do livro que foi escrito, esse livro, ele fica entre 740 a 680 a.C. Isso é importante que quando nós compramos aqui a nossa Bíblia de estudo, e antes de cada livro tem uma introdução a respeito do capítulo, seria importante nós tentarmos memorizar aquela introdução, que aquilo lá vai trazer uma base muito grande para o que nós vamos ler depois. E um dia seria até interessante o pastor Fernando comentar a respeito das Bíblias de estudo, que às vezes a gente tem muita dúvida a respeito da qual é a melhor, qual que nós não deveríamos ter, ou qual que nós poderíamos comprar e aprofundar nela, e estudar, que ela vai trazer um contexto aí mais aceitável até hoje. Isso seria interessante. E esse tema, o tema principal do livro, é o juízo e salvação, ou a salvação vem do Senhor. 2 coisas, juízo e salvação, ou a salvação vem do Senhor. Baseado nesse tema central, que o livro ele fala da salvação, no capítulo 12, versículo 13, a fonte da salvação, capítulo 25, versículo 9, a alegria da salvação, 26:1, o muro da salvação, 46:17, eterna salvação, 52, o anúncio da salvação, 61:10, as vestes da salvação, e 62:1, a tocha da salvação. É por esses capítulos e por esses tópicos que temos que entender que esse livro, o tema principal dele é a respeito da salvação. O interessante é que antigamente, antes de 1947, nós só tínhamos a Septuaginta, que traduzia a Bíblia. A Bíblia era traduzida da Septuaginta, do grego, para o que nós conhecemos hoje. Em 1947, eles descobriram no mar, na caverna de Qumran, eu não lembro a cidade. O senhor foi lá para Israel, não lembra também não, né? Não chegou a ver isso. Viu o quê? Os pergaminhos que foram encontrados, que tem todos os escritos, lembra? Não lembra a cidade? Jerusalém. Ali no Mar Morto, os pergaminhos. Vamos lá.
eu vou lembrar, daqui a pouco a mente vai fluindo, eu lembro. Então vamos por que encontraram a maioria dos textos bíblicos pelos essênicos, que era um grupo que existia naquela época, que eles copiavam a Bíblia. Até nessa época nós não tínhamos um escrito real para provarmos que a Bíblia estava completa, estava correta. Mas a partir de 1947, nesse texto que eles acharam em hebraico, e o curioso é que o livro do Isaías é o que tem mais completo, e comparando o que eles acharam no hebraico e traduzindo para o livro no original, eles não perdem nada. É aquela tradução, é literária, é isso que aconteceu mesmo, do jeito que ele narra os fatos. Então, a partir de 1947, nós temos essa prova aí que é infundável, que não existia era somente da Septuaginta, mas nós temos essa prova aí que é muito bom para nós. Os judeus, uma parte, eles trazem o livro de Isaías como uma mini-bíblia. Por quê? Porque ele tem 66 capítulos, bate com o número de capítulos, o número de livros que tem a Bíblia, e no capítulo 40, que seria o livro de Mateus, ele traz um grande texto, que é até lindo de ver, que ele fala a respeito do João Batista, da promessa messiânica, e ele começa ali por João Batista. Curiosamente, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João traz o mesmo texto. E quando nós lemos o capítulo 40 do livro de Isaías, nós percebemos que a fala de João Batista é semelhante à fala que ele tinha lá, que Isaías traz no seu livro. Outra questão a mais. Quando nós vemos no versículo 1 que ele fala a respeito dos reis, nós temos que entender uma coisa. Uzias foi um rei bom, simplificando. Jotão foi um rei bom. Acás também foi um rei terrível. Acás, ele era idólatra, ele sacrificava ídolos a ídolos. E Ezequias foi um rei excelente, que ele veio para cobrir toda a falha de Acás, seu pai. E nesse contexto, e alguns acreditam, a maioria, a tradução judaica acreditam isso, que Isaías, ele foi morto, ele foi preso por Manassés, filho de Ezequias, pai crente, e o filho não era, né? Temente a Deus. Mas dizem depois a tradução que ele foi temente a Deus, e que ele foi cerrado ao meio. O livro não fala, a Bíblia não comenta isso. Nós temos nós temos uma questão lá em Hebreus 11:37 que vai falar dos profetas que foram cerrados ao meio, mas não cita especificamente o nome de Isaías. A tradução diz que esse foi o fim dele. E outra questão importante, o profeta Isaías é o mais citado no Novo Testamento, 65 vezes. O texto do capítulo 66, a expiação de Cristo, é citado mais de 40 vezes no Novo Testamento. O estilo dele literário é único. Não existia a pessoa mais culta pela análise da obra que ele escreveu do que Isaías. Ele utilizou 2.186 palavras diferentes no seu texto. Outros profetas que chegaram próximo a ele foi Jeremias, que é o próximo tema do livro, e Ezequiel. Jeremias com 1.653 palavras e Ezequiel com 1.535 palavras. Então nós deduzimos por isso que ele tinha um alto grau de cultura. Ele era uma pessoa que tinha a elevada cultura intelectual. Acredita-se também pela tradução judaica que ele era parente, que ele era próximo ao rei Ezequias, e se isso for verdade, se isso fosse confirmar, eu sempre jogo isso, que acredite-se pela tradução, porque é uma coisa que às vezes eu posso ler e ser convencido que é desse jeito, e outro pode ler e ser convencido que não é desse jeito. É simplesmente por isso, ok? Mas depois o pastor Fernando vem aí com as informações dele mais precisas. Pronto, nós vamos sanar todas essas dúvidas e todos esses acreditos, pode ser. Ô Marcos, o pergaminho foi encontrado mesmo lá no Mar Morto. No Mar Morto, né? Numas cavernas. Deserto da Judéia, mas assim, encostado no Mar Morto. Deserto da Judéia, encostado no Mar Morto. Foi encontrado lá muito. Isso aí é um material, é um sítio arqueológico que traz aí uma grande descoberta para nós no mundo cristão. Retornando aqui, o livro do Isaías,
nós podemos dividir da forma mais simples. Como que nós achamos essa lei? Cada Bíblia de estudo que você pega está de um jeito. Ele divide de um jeito, mas de uma forma simples. Capítulo 1 a 35, ele vai falar do juízo e ele é caracterizado como profético. Do capítulo 36 ao 39, ele é histórico porque ele vai remeter a fala a Ezequias. E do capítulo 40 a 66, ele vai trazer Cristo, então ele é profético, ele vai falar do Messias. Outra questão aqui que eu anotei que é importante, as informações pessoais dele, essa aqui eu já comentei, elevada cultura sim. A palavra profeta, do hebraico, ele é Nabi, que significa realmente boca de Deus. Em Hebreus 1:1, Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, que vem a confirmar que o profeta realmente era uma pessoa que era usada por Deus, ele fazia ponte entre Deus para falar coisas boas e às vezes coisas que desagradavam a corte, que desagradavam alguns reis da época. Ele era casado, segundo o versículo Isaías 7:3 e 8:3, ele tinha 2 filhos, e depois, no capítulo 6, versículo 8, que tem um texto que nós conhecemos muito e que é muito ministrado nas igrejas, que diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto, além de ele confirmar a Trindade, ele traz também essa essência, a quem há de ir por nós, ele vem confirmando desde o princípio a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele traz também a questão de Isaías conversando com o anjo e tudo isso que aconteceu depois dele como chama, que ele veio com a brasa, né, na boca do anjo, na boca dele, que ele falou que ele era uma pessoa, eu não vou lembrar no literal o texto, de lábios impuros, é isso? Isso a gente tem hoje em dia, que a gente tem essa cultura introduzida no nosso culto, adoração, perdão e a palavra de Deus confirmando tudo isso que nós vemos. E nós temos isso literalmente no nosso culto, que nós vamos para adorar, pedir perdão, remir dos nossos pecados, e depois nós ouvimos a palavra de Deus, que ela vem para alegrar o nosso coração. O cenário político da época, Isaías funcionou como a voz de Deus para os israelitas, em um tempo em que, apesar de uma razoável prosperidade econômica, no caso do reino de Judá, havia uma forte instabilidade na região, causada principalmente pela Síria. Naquela época, a Síria, ela queria dominar, tanto que ela conquistou ali a Babilônia, e ela queria dominar o mundo. Essas são pequenas informações do livro, que ele traz um resumo que ajuda nós a entendermos um pouquinho mais e absorver um pouquinho mais do que será ministrado daqui para frente, que eu creio que esse conteúdo vai ajudar, e nós precisamos, no mínimo, saber algumas coisas desse livro, algumas coisas mínimas. E agora nós vamos aprofundar mais. Eu tenho certeza que o pastor Fernando agora vai caprichar no estudo, e nós vamos entender muito mais a partir desse pequeno resumo do livro de Isaías, desse capítulo 1 do livro. Quem que é o autor? Ronildo Baldo. Amém? Amém.